abro um questionário e aparece ali uma pergunta religião, com certeza eu vou escrever naquele campo vazio que eu sou judia. Mas ao mesmo tempo, se eu tentar entrar em determinadas sinagogas da cidade de São Paulo, eu vou ser barrada, porque para eles eu não sou judia de verdade. Mas quem pode dizer o que é de fato ser judeu de verdade? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. A gente tem hoje várias perguntas. Para começar, o judaísmo é uma religião ou uma cultura mais ampla? Os judeus são um povo ou um grupo religioso? Mas eu não vou prometer que a gente vai responder todas. Talvez a gente não responda nenhuma, inclusive. Né? Mais uma grande reflexão que a gente vai fazer aqui juntos. Nossa convidada é a Andrea Kogan, que é doutora em Ciências da Religião, com foco em estudos em judaísmo contemporâneo, que pesquisa as intersecções entre judaísmo e outros tipos de espiritualidade e investiga as origens deste fenômeno. Muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada por topar falar com a gente mais uma vez. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, Amanda, Anita, todo mundo, e parabéns pelo trabalho no IB. Vocês são ótimas. Ah, legal. Bom, então vamos começar, né? O papo é complexo, mas para começar, queria que você comentasse um pouco aí qual que é a importância de discutir o judaísmo para além da religião, né? Eu acho que no senso comum, né, principalmente quem não está dentro, né, da comunidade, vê o judaísmo restrito, né, ao campo da religião. Sim. Então, dá para restringir toda a história judaica às leis religiosas, né? O que a gente chama, afinal, de Alahá? E por que o que a Alahá diz que é judeu quem nasce de ventre judaico, né? De onde saiu essa ideia? Bom, primeiro, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma de nada. A gente sabe que no judaísmo as perguntas são muito mais importantes que as respostas, então as discussões são muito mais interessantes do que a gente chegar a alguma conclusão, alguma resposta única. E mesmo assim, nós somos 3 pessoas com 3 ideias diferentes, e se você perguntar para uma pessoa, para um rabino determinado, o que é o judaísmo para ele, o que é a Alahá, ou o que a pessoa faz que a torna judia, cada um vai responder uma coisa, né? Então não tem isso. Se você vai perguntar para um rabino mais ortodoxo, ele vai falar uma coisa X. Se você vai perguntar para um rabino mais liberal, vai falar Y. E mesmo se você perguntar para dois rabinos, da mesma ortodoxia, vão ter respostas diferentes. Então é muito importante a gente deixar claro isso. Ninguém aqui tem verdades universais e únicas que todo mundo vai concordar comigo, ou com você, Amanda, ou com a Anita, ou com o Rabino X. Então a gente vai aqui discutir essas questões. Bom, mas eu acho que a gente entender o judaísmo para além de uma religião já é um bom começo, né? Esses dias a gente estava fazendo eu estava conversando com um pesquisador do Labo e do IB, inclusive, o Joseph, que fez uma apresentação sobre o livro do Amos Oz, Os Judeus e as Palavras, né? E em determinado momento, eu lembrei isso porque estava muito fresco na minha cabeça, em determinado momento, o Amos Oz e a filha, né, o livro dos dois, ela historiadora, ele um grande escritor, falam assim: o judaísmo é uma civilização, judaísmo é uma série de sensibilidades, judaísmo é uma cultura, judaísmo é uma etnia, judaísmo... Então, assim, aí uma pessoa pode falar assim: não, eu não concordo. Aí a gente fala: tá bom, não concorda, mas quem sou eu para falar o que a pessoa tá errada ou não? Então primeiro é isso, né? Segunda, já tô falando um monte de coisa, né? Não é só a segunda, é a 10ª, mas enfim, é isso que vocês estão entendendo. Quem você estuda? Quais são suas bases judaicas? Você está pensando em filosofia judaica? Você está pensando em autores que são mais acadêmicos para nortear a tua vida judaica? Você segue um determinado rabino? Você vai numa determinada comunidade? Você frequenta determinado clube? Que cidade do mundo você está? E assim, tudo isso molda o seu judaísmo, né? Então, vamos começar daí. Por exemplo, eu sempre falo do judaísmo, por exemplo, com outras religiões. Se você vai analisar um judeu da Bahia, por exemplo, talvez ele vá num terreiro de candomblé às vezes. Mas, Andréia, isso é proibido, pelo amor de Deus. Mas, cada um com o seu cada um. Muitos judeus americanos, têm até pesquisa sobre isso, que
meio que vão para o lado do budismo, do meditação, etc, etc. Também é uma coisa. Mas, voltando para cá. Então, cada um é cada um. Lembrei da abertura do Jewish Matchmaking, do Casamento à Moda Judaica, do seriado, que a matchmaker, a Lisa, a primeira coisa que ela fala, existem 15 milhões de judeus no mundo e existem 15 milhões de formas de você praticar o seu judaísmo. A Lisa é uma super acadêmica scholar? Não. Mas é exatamente por isso que acho que ela valida também muita gente que está vendo aquilo. Fala, poxa, que bom. E ela mostra diferentes judeus de diferentes formas, nacionalidades e etc. Então isso eu acho que é um bom começo da gente entender. Não é porque eu pratico meu judaísmo de forma XYZ que eu sou mais ou menos judia do que a outra pessoa. Por quê? Porque o meu judaísmo não é só uma questão religiosa, mas é uma questão de um povo, é uma questão de uma etnia, uma questão cultural, de uma civilização, pode ser mais ligado aos meus estudos, pode ser ligado à minha parte mais intelectual ou à minha questão mais religiosa, né? Voltando à Alahá é o conjunto de leis, né? É o conjunto de leis judaicas que norteiam e que guiam as práticas e o modo de ser judeu. Mas isso, né? Aí vamos já pro Heschel, se eu puder. Isso não quer dizer que seja uma coisa absolutamente estanque, parada, sem nenhum tipo de interpretação, sem nenhum tipo de emoção, e que você deva seguir acima do bem e do mal, acima de Deus, acima de qualquer coisa. Então, quando a gente fala assim, mas isso no judaísmo alárrico, isso pode na Alahá, isso de acordo com a Alahá, tudo bem, tudo bem. Mas isso a gente tem que cumprir as 613 mitzvot do judaísmo alárrico, ninguém vai cumprir todas as mitzvot, não existe isso. Então, não existe, quer dizer, né? Porque inclusive várias mitzvot só davam para fazer no templo com sacrifícios. Hoje a gente não tem nem sacrifício e nem templo, então vai ficar difícil. Enfim, é esse imbróglio. E ainda, só falando sobre Heschel, né, acho que a ideia desse episódio surgiu justamente de um dia que você estava comentando sobre ele, o filósofo e rabino, né, Abraham Yoshua Heschel, e ele diz que para o judaísmo continuar, ele precisa mudar. A gente sabe que tem uma associação muito forte, especialmente fora da comunidade judaica, mas também em São Paulo, particularmente dentro, de que a ortodoxia é o judaísmo, né? Que o judaísmo é o ortodoxo. E a ortodoxia tem como ideia a não mudança, a manutenção do judaísmo, e aí aqui entre muitas aspas, como sempre foi. Só que o judaísmo não sempre foi. Claro que não, em geral. Até porque, como você falou, né, em determinado momento não tinha sinagoga, não tinha rabino, não tinha nada disso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois lados, né? De respeitar quem tem essa ideia, de seguir essa linha ortodoxa que preserva até mesmo os trajes da Rússia de 1800. Da Polônia, do inverno polonês. Passa um calor brabo, exato. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de quem quer ter um judaísmo que muita gente leva para um modo pejorativo de mais assimilado, mas que as pessoas querem adaptar o seu judaísmo à vivência que elas têm, ao dia a dia, ao país que elas estão. Como você vê essas opções religiosas? Eu acho essa discussão maravilhosa, porque a gente tem que entender que não existe o judeu certo e o judeu errado. Porque se é aquele judeu que nos 30 graus de São Paulo, do Rio, ou sei lá onde, está andando com um capote preto, é esse que eu considero judeu, parabéns para ele, ganhou a medalha do judeu do ano. Não existe isso, tá? Mas a gente tem no nosso subconsciente, não só nosso, mas de muitas pessoas como a gente conhece, essa é a representação do judeu. É isso que vem, é isso que é real. Qualquer coisa fora disso não é tão judeu assim. E aí eu pergunto, quem é tão judeu assim? Como é que você mede? Tem uma régua? Tem um papa que vai dizer quem é você? Se o teu judaísmo está certo ou errado? Isso não existe, em primeiro lugar. Segundo, existe uma forte influência em muitos países pelo número de pessoas do movimento ortodoxo, ultra-ortodoxo Chabad Lubavitch. Por quê? Porque a ideia deles com o último Rebbe de Lubavitch, do meio para o fim do século XX, era realmente
expandir esse tipo de judaísmo e estar nos 4 cantos do mundo. Então, a visibilidade que a gente tem, e aí eu vou falar em palavras atuais, o marketing do Chabad é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque são eles que estão lá na frente, numa grande cidade, falando, vai acender as velas de Shabat na sexta-feira, vai fazer isso, vai fazer aquilo, na televisão, etc. Né? Tem um livro que é bem interessante, chamado The Rebbe's Army, de uma pesquisadora, e eu lembro que logo no começo ela falava assim, quando os homens pisarem em Marte, vão chegar lá, vai ter um rabino de Lubavitch esperando para, tipo, porque eles estão em todos os lugares, certo? E é isso que as pessoas reconhecem, pelo número também. Por quê? Aí eu volto para o Heschel. E o Heschel, por mais que tenha tido toda uma influência racídica da casa dele, ortodoxa, antes da família inteira ser morta no Holocausto, ele sempre falou da questão, e ele tinha grandes influências, como o Menachem Mendel of Kotz, o Kotzker Rebbe, do meio do século XVIII, século XIX, que falava assim, peraí, o judaísmo precisa ser autêntico, não adianta você viver o seu judaísmo como vivia sua bisavó na Rússia em 1890. Por quê? Porque você está num mundo diferente. Você não pode, aí tem uma frasezinha que eu gosto muito, uma metáfora, você não pode viver o seu judaísmo com os sapatos de outra pessoa. Se eu, Andréia, sou mulher e calço 36, eu não tenho como viver um judaísmo de uma pessoa, de um homem, por exemplo, que calça 42. Não há possibilidade disso acontecer. O que quer dizer? Total renovação, vamos apagar todas as leis alárricas e vamos começar de novo? Claro que não. Mas existe o raciocínio da gente pensar o judaísmo hoje. E foi o que o Heschel fez. Para ele, o que era absolutamente essencial? Para ele, o que era praticar o judaísmo? A caridade, o pensar nos direitos humanos, o pensar que todo mundo é igual. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar hoje. Peraí, o que você está fazendo do seu judaísmo? A sua reza, ou quando você reza, ou se você reza, se você vai até a sinagoga, é realmente de coração? Você está sentindo isso? Ou você está simplesmente repetindo palavras em hebraico que você nem sabe o que significa? Porque aí, minha filha, não vale nada. Então eu acho que é esse raciocínio que o Heschel coloca e que eu sigo, e que eu concordo totalmente, que é assim, peraí, vamos pensar o momento que a gente está. O que a gente pode fazer nesse momento? Em 2023, o que é ser judeu para mim? O que é agir? Primeiro, a palavra agir. O judaísmo é uma religião de ação. O que eu posso fazer com o meu judaísmo em 2023? Quem eu posso ser? Como eu posso ajudar? E eu acho que é essa ideia. O Heschel, quando ele dava aula, ele deu aula durante muitos anos no Jewish Theological Seminary, o seminário rabínico em Nova York, e que ele não era muito bem visto, exatamente por isso. Heschel, coisa maravilhosa. Não era maravilhoso. Tinha gente que não entrava no elevador quando ele entrava, tá? E eu não estou falando isso eu estou falando isso de 1960. E aí eu estava num evento onde 3 alunos dele, que são hoje grandes rabinos, grandes figuras e grandes acadêmicos, falavam das aulas dele. E aí um deles falou assim, que ele falava assim, gente, está tendo uma marcha em Washington pró-direitos civis agora, a favor dos direitos dos negros, a gente vai levantar da sala de aula e vai lá, porque isso é muito mais importante. É isso. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Pelo menos para mim. Algumas pessoas não vão concordar comigo, mas né, no judaísmo a gente não tem concordância com nada, mas para mim é isso. Onde tem 2 judeus, normalmente a gente encontra 3 opiniões, né? É claro, gente. E só claro para dar algumas é referências de conteúdos que a gente já produziu sobre alguns temas que a André abordou, no nosso canal do YouTube tem uma entrevista que a Malca, Ana Clara Buchmann, fez com a Susana Heschel, que é a filha do Heschel e a grande perpetuadora do legado dele, está legendada Sim. em inglês para quem quiser assistir, e também o episódio 137 do E Eu Com Isso foi sobre o Chabad, para quem quiser entender um pouco melhor sobre essa linha judaica sobre a qual a André acabou de se referir também. Uhum. Muito bom. E aproveitando o gancho aí de todas essas ideias, né, é muita coisa, assim, é muito complexo, e a gente, né, quem está acompanhando pode até achar meio confuso, assim, aí pensando um pouco mais no ponto
conversão, porque como né, você trouxe aqui, né, você trouxe o exemplo aqui, né, da ideia de 15 milhões de formas de judaísmo diferente, né, a gente fala sempre de judaísmo no plural, e pensando na conversão a conversão é sempre feita por via da religião, né, Sim. como que entra, assim, a ideia da conversão no meio dessa complexidade toda, né, pensando que o judaísmo é tão plural, tão diverso, e aí a conversão acaba entrando por via, né, de uma forma mais restrita, né? Como que isso entra, assim, como explicar a conversão nessa confusão? Algumas linhas do judaísmo dizem que só é judeu quem vem de um ventre materno judaico. Algumas linhas vão falar que é possível conversão só em linhas muito ortodoxas, né? Então uma conversão numa sinagoga mais liberal, digamos assim, não vale, e etc. Aí eu vou falar do meu ponto de vista, que é o seguinte. Primeiro, né, a gente está num momento que eu acho, por bem e por mal que as pessoas... Eu tenho quase 50 anos e eu acho que eu já passei por alguns momentos que eu não falava que eu era judia ou que... Enfim, isso não vinha ao caso. Agora as pessoas, de uma certa maneira, né, depende dos loucos do outro lado da tela ou do celular, que põe na sua biografia do Twitter, do Instagram, do Facebook, judia e etc. Bandeirinha de Israel. Bandeirinha de Letras em Israel. hebraico. Ai, gente, vamos esse assunto sensacional. Aí, assim, quando a pessoa faz isso e fala que ela é judia, eu viro e pergunto, mas você é judia como? Você é judia mesmo? Alguém faz isso, gente? Deve fazer, né? Deve ter gente louca que faz, obviamente. Mas assim, eu nunca perguntei em sã consciência pra ninguém e falo assim, você é judeu? Sou. Mas você se converteu? Mas as pessoas gostam disso, muito bem. Então, assim, as pessoas que vêm A falar pergunta é, comigo... mas você é judeu de verdade? De verdade. Aí eu pergunto, o que é de verdade pra você, meu querido? Aí eu geralmente faço uma brincadeira assim, eu pego uma régua. Peraí, você é judeu 15, eu sou 20, então eu ganhei, parabéns. Porque não tem sentido, cara, não tem sentido fazer isso. Ser judeu, o que quer dizer ser judeu de verdade? E aí, assim, eu vejo que as pessoas que se convertem, às vezes têm a necessidade de falar por um orgulho mesmo. Assim, poxa, eu fiz a conversão porque é um processo super complexo, dolorido, longo, etc. E fala, nossa, eu quis me converter, que coisa maravilhosa. Parabéns pra você. Mas se você disser pra mim e falar assim, André, eu sou judia, tá bom, parabéns pra você também, né? O que a gente vai ver? Mas hoje existem em muitas sinagogas rabinos e rabinas, né? Bom falar isso, que são abertos a todo e qualquer processo de conversão, né? E aí existem cursos preparatórios para isso, questões físicas, banho na mikve, né? Quer dizer, no lugar de purificação, testes, Beit Din, quer dizer, você tem meio que tribunais rabínicos, né? Que a gente fala tribunal rabínico, parece uma coisa tipo Moisés descendo. Parece meio não, inquisitório, né? Exato, eu não gosto muito parece uma coisa meio, nossa, gente, vou falar com o tribunal rabínico. Para mim já me dá uma palpitação. Falei, o que quer falar com o tribunal rabínico, gente? Não falei nunca com o tribunal rabínico na minha vida. Mas, assim, isso é totalmente possível. Se você entra, por exemplo, em sites desde o Chabad até mais ultra-ortodoxos, digamos assim, até em sinagogas mais liberais, conservativas, como a gente fala, etc., existe lá todo um processo de como você se converter. E aí vai a pergunta que a Anitta fez. Ah, mas isso é mais de verdade ou menos de verdade? Não existe o que é mais judeu de verdade ou menos judeu de verdade, gente. Ponto. Cada um vive o seu judaísmo de uma maneira... Sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Não há uma definição e há o seu próprio judaísmo, 15 milhões de formas de se praticar. Então, algumas pessoas, claro, que eu já tomei muita porrada na minha vida, às vezes quase que literal, tipo de gente vir em palestra ao vivo, quase com... Não me bater, porque eu acho que não ia chegar nesse ponto, mas
né, falar, não, mas as leis assim têm que ser cumpridas, mas isso tem que ser feito, só assim você é judeu. E aí eu falo, quem é você para falar isso? Existem pessoas e rabinos que vão falar que só é judeu quem pertence a uma comunidade, quem frequenta uma sinagoga, quem estuda em escola judaica. Enfim, gente, a gente não tem resposta única, não. E acho que um tópico que é interessante de a gente pensar é sobre o Holocausto, né? Você acha que dá para dizer que esse evento histórico em que foram exterminados 6 milhões de judeus e que o antissemitismo realmente virou uma política de Estado mudou o judaísmo de alguma forma, deu uma noção de que ser judeu é mais do que uma religião, porque o antissemitismo, assim, não só o nazista, mas ali desde os protocolos dos sábios de Sião e até antes disso, não é um preconceito meramente religioso, não é uma intolerância religiosa, é um preconceito étnico. Então, de que forma talvez esse evento tenha modificado essa compreensão do que é ser judeu? Eu acho que, em primeiro lugar, se as pessoas não foram modificadas, se o ser humano, se a humanidade não foi tocada ou mudada pelo evento da Shoah, do Holocausto, aí a gente perdeu de novo, em primeiro lugar, como seres humanos no total, né? Então, quer dizer assim, eu acho que não tem nada, tem uma das coisas que mais me deixa triste hoje, e aí eu falo eu mesma, quando eu vejo aquelas pesquisas, ou quando eu vejo no Instagram, vocês já devem ter visto, claro, quando sai geralmente alguém nos Estados Unidos e fala assim, você sabe o que é o Holocausto? E pergunta para alguém. E aí, geralmente, um jovem, não, nunca ouvi falar. E aí isso é praticamente você, tipo, morrer de novo. Falar assim, cara, que coisa horrorosa é isso. Então, essa é a questão. E mudou-se tudo a partir dali. Né? Mudou-se todo um raciocínio, mudou-se toda uma estrutura de pensamento. Por isso que a gente acha que o Heschel falava, peraí, o Holocausto, obviamente, a gente sabe, como o Heschel falava, como tantos pensadores falavam, não surgiu uma câmara de gás do nada. Estou andando na rua, opa, surgiu uma câmara de gás. Não. Foram anos antes de uma série de questões para aí a gente chegar nos campos de concentração, na matança, nos assassinatos, etc. Muito bem. Se você não houve, se não houve um renewal, como a gente fala, no judaísmo pós-holocausto, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que essa questão ela é interessante, é muito interessante. Quando a gente tinha lembrei dessa historinha. A gente tinha um grupo de pesquisa no Departamento de Ciências da Religião da PUC, quando eu fazia doutorado, e a gente estudava judaísmo contemporâneo e ficamos estudando durante anos. E a gente ainda estuda, mas eu estou dizendo há uns 10 anos. E eu lembro que eu falava assim, olha como eu era tonta. Eu lembro que eu falava assim, gente, vamos discutir essa questão, mas não vamos voltar para o Holocausto? E aí eu pensava, e depois de anos eu falava, Andréia, não existe como você discutir hoje sem voltar àquilo. Não existe isso. Por quê? Porque foi ontem em termos de história judaica. Porque só a partir daquilo que a gente teve o Estado de Israel. Então não existe uma não modificação no seu ser judeu ou na da sua família, no quem quer que seja, sem pensar no Holocausto. Né? Então, quer dizer, como é que você raciocina? Né? Como é que o teu mundo é a partir daquilo? Né? O teu viver é a partir do que aconteceu no Holocausto. A gente brinca, e que eu acho que não é brincadeira, e eu falei isso em Pessah, que às vezes os judeus, ou muitas pessoas que eu conheço, e às vezes as pessoas não entendem por quê, vivem com um passaporte válido sempre na mão. Ué, mas é isso. Eu acho que de repente vem uma onda de antissemitismo e eu não vou poder sair da minha casa, ou vão pichar minha casa, ou vão fazer uma estrela de Davi amarela. Eu acho que não. Mas a gente viveu momentos muito sombrios nos últimos anos também, né? Então, não existe uma vida no século XXI sem essa lembrança. Não existe uma reflexão sobre o judaísmo, seja judaísmo contemporâneo, seja filosofia, seja antropologia judaica, seja o viver seu judaísmo de forma concreta, sem a reflexão sobre o Holocausto. Você tocou no ponto aí de Israel, então aproveitando o gancho, né? Porque Israel é um exemplo muito interessante de como o judaísmo não é uma pedra monolítica, né? Tem Exatamente. muita pluralidade, enfim, os judaísmos muito singulares.
E, bom, no próprio Estado judeu, né, muita gente se define, inclusive, como judia e ateia. Eu acho que aqui, talvez, no Brasil, talvez seja até mais incomum, mas lá é muito comum, né, Sim. pessoas serem judias e serem ateias, né? Então, queria que você comentasse aí. É possível? É possível tudo, né, Amanda? É possível tudo. Eu acho que é interessante que até agora, e eu creio que vocês já devem ter passado por isso, quando a gente dá o exemplo mais básico sobre Israel, por exemplo, nossa, a parada gay em Tel Aviv é uma das paradas é uma das maiores paradas do movimento LGBTQIA+ do mundo. E a pessoa fala, oh, nossa, cara, sim, porque o que você acha que é Israel? Bom, aí vamos entrar num papel do judeu imaginário, Israel imaginário, que Michel German fala, obviamente, muito melhor que eu. Mas, assim, é isso. Israel é um país que é aberto a absolutamente tudo e você pode ser quem você quiser, né? Principalmente em Tel Aviv ou em cidades grandes. Então, quando a gente fala essa informação que está em todos os lugares, da parada gay, por exemplo, tem gente ainda que fala, nossa, mas aí eu pergunto às vezes, mas o que você acha que é Israel? Que as pessoas têm que ser judias de uma forma, sendo que não existe uma forma somente de judaísmo? Nossa, mas Israel é um país complicado, com questões de políticas muito complexas, mas no judaísmo é assim. Não existe uma forma só de fazer política, existem diferentes visões, existem diferentes maneiras, e a gente não pode generalizar isso, né? Enfim, quando eu vejo minhas amigas, eu tenho, claro, muitas amigas que moram em Israel. Uma delas veio para cá recentemente e eu vejo assim, as que ficaram em São Paulo se tornaram muito mais religiosas do que aquela que está em Israel. E aquela que está em Israel fala, gente, mas eu nem vou no bairro ortodoxo, nem me interessa. E aí uma ou outra fala, ó, não vai? Não, gente, porque não é porque eu estou morando em Israel que eu fiquei mais ortodoxa, muito pelo contrário. Eu vi a abertura do mundo em várias formas e de diferentes formas. Então a gente tem que acabar com esse estereótipo de Israel é um país assim assado. Como você falou, Amanda, não é uma coisa monolítica, é como todos nós, né? Peraí, ele tem essa característica assim, característica assado. Eu acho que como você falou, a questão do judeu ateu ainda pode esbarrar em algumas questões das pessoas não entenderem, mas cada um segue a sua verdade, né? Eu acho que muita gente, quando ouve a gente falar sobre isso, a gente valida, não que a gente seja ninguém para validar o judaísmo de outras Sim, é isso. pessoas, né? Mas a gente debatendo e falando sobre a legitimidade de você se ver como judeu e ateu, ou judeu e, sei lá, agnóstico. Sim. Eu acho que isso acaba, de alguma maneira, esbarrando bastante na sua pesquisa, né? Que você pesquisa sobre judeus que se identificam, que experimentam outras religiões e com isso elas se sentem ainda mais judias. Eu acho que as pessoas, elas perguntariam, algumas pessoas perguntariam, tá, mas como é que você, não seguindo a religião judaica de forma mais tradicional, não indo à sinagoga, como você vai se manter judeu? Como você vai garantir, como perguntaria, né, o rabino Jonathan Sacks, que os seus netos serão judeus? Eu queria ouvir um pouco isso de você. Você pensa sobre isso nas suas pesquisas, sobre essa manutenção do povo judeu, a não assimilação total do povo judeu a partir de pessoas que não têm esse viés tão tradicional sobre o que é o judaísmo? Eu acho que eu penso muito e não tenho conclusão. Vocês vejam que esse nosso podcast a gente só fala de coisas talvez. Fala assim, a gente já avisou no começo, hein? A Amanda avisou. A gente avisou. Amanda avisou, gente. Amanda avisou. Mas assim, bom, eu converso com muitas pessoas e no momento eu estou fazendo muitas entrevistas com pessoas judias que praticam a gente não precisa necessariamente chamar de religião, mas tem algumas outras espiritualidades ou religiosidades, ou que escondem algumas partes da vida em relação a essas espiritualidades por medo de serem taxadas coisas XYZ por outros judeus, tá? Isso é um fato. Por quê? Porque está incutido na cabeça delas que se elas falarem num meio, numa determinada... que ela pratica rituais de umbanda, além de ir na sinagoga todas as sextas-feiras no Shabat, as pessoas vão julgar. Vão julgar? Vão, porque todo mundo julga todo mundo. Né? A vida é assim. O que a gente pode fazer? Mas eu acho que dessas pessoas, e aí eu estou falando de muita gente, tá? A maioria delas tem essa preocupação
com relação o que eu faço, nenhuma me fala, até hoje, tá? Durante, sei lá, 5 anos de pesquisa, eu estou menos judia, ou eu não vou passar o judaísmo para os meus filhos, e etc. Mas como isso vai ser passado, se é através de uma comida típica, da leitura de determinados livros, da frequência na sinagoga, ou de ir rezar somente no Ano Novo e Yom Kippur, ou se é através de músicas, ou através de celebração de bar mitzvahs, etc., eu não sei. Mas as pessoas são muito preocupadas nisso, eu também, na realidade, e a gente pensa, e eu acho que o judaísmo vai ser transformado, como foi, como sempre foi, e a gente permanece aqui ainda discutindo isso depois de sei lá quantos mil anos, né? Como o judaísmo vai ser daqui para frente, como que a gente vai estar vendo esse ser judeu daqui a uns anos, eu acho que a gente não vai viver para contar. Né? Não sei dizer o que vai contar, mas eu vejo das pessoas que têm outras espiritualidades, que têm outras práticas, o judaísmo nunca está em segundo plano. É como se fosse uma dupla pertença, ou como se fosse assim, estou agregando ao meu judaísmo uma prática oracular, por exemplo. Uma prática eu não posso negar a minha mediunidade, por exemplo, juntamente com o meu judaísmo, porque as duas coisas fazem parte, né? Então, existe essa continuidade. Como essa transformação toda vai se dar daqui a uns anos, como a gente vai discutir judaísmo daqui a alguns anos, eu não sei. Não sei. André, eu queria te agradecer, acho que foi uma ótima forma de encerrar. Bom, acho que o episódio inteiro foi uma grande reflexão, né? Eu tenho uma Nosso... pergunta antes. Desculpa. Mas não, eu pensei agora, eu não te falei, então desculpa. Interrompendo. Por favor. André, você mencionou a série Jewish Matchmaking e sobre Sim. como a matchmaker fala que tem 15 milhões de judeus no mundo e aí tem 15 milhões de formas de praticar o judaísmo. E eu acho que a Netflix, em geral, tem sido muito infeliz na hora de fazer séries sobre judeus, porque reforça muito esses estereótipos sobre o que é o judeu de verdade. A gente viu isso em Minha Vida Nada Ortodoxa, da rejeição que é dessa família quando decide sair do mundo ultra-ortodoxo em Nova York. A gente vê isso em Shtisel, sobre como o Akiva ele é visto como uma pessoa que não sabe praticar o judaísmo de verdade. A gente viu também isso em Unorthodox, que o livro é 1 milhão de vezes mais complexo e mais sério do que a série da Netflix. Então, eu acho que tem ali erro atrás de erro quando o judaísmo é abordado nesse viés religioso. Eu queria ouvir um pouco sobre essa nova empreitada que é o Jewish Matchmaking, o que você achou e se é um pouco mais certeiro do que as outras séries. Olha, mas você sabe o que foi engraçado, Anitta? Porque assim, antes de eu começar a ver, eu gravei no Instagram, antes de nada, olha como a gente é exatamente isso que eu falei. Eu falei, gente, a série vai começar e eu já vou avisando todo mundo, porque é as perguntas que a gente recebe no Instagram, né? Eu já vou avisando todo mundo, o judeu não é isso ou aquilo. Cuidado com os estereótipos que eles vão mostrar na série, porque a gente já tem isso aqui na pulga atrás da orelha. Não acreditem que todo mundo é assim como Unorthodox, ou como Shtisel, ou como uma série de coisas. Não acreditem. E aí eu comecei a ver a série. E aí eu apaguei tudo que eu falei antes. Por quê? Porque ela fala com pessoas brancas, negras, altas, baixas, gordas, magras, de todos os cantos dos Estados Unidos, no caso, que é um programa americano. Fala de Israel também, tem umas pessoas de Israel. E ela fala assim, quando alguém fala, como que você se define religiosamente? Aí a pessoa fala, olha, eu sou mais modern orthodox, mas eu não como kasher fora de casa, eu como porco fora de casa, não sei o que. Ela fala, então tá bom, é mais flexidox, ela usa essa palavra, flexidox. E é isso. Se você vai ver a série, você vai ver gente de 20 anos, vai ver gente de 50, 60 anos, com vários tipos de judaísmo sendo praticados, tipos físicos diferentes, e eu acho que pela primeira vez, Anitta, foi bacana. Foi bacana. Porque tinha um episódio
que mostrou, por exemplo, uma menina negra, gorda, e que as pessoas olhavam para ela e falavam, mas você é judia? E ela falava, sim. E aí tudo cai para, sabe assim, tipo, acabou. Ou era história, foi um homem de 50 e poucos anos, e aí ele foi fazer um matchmaker com uma moça, e a moça judia, ela tinha 1,40 m mais ou menos, e ela tinha Tourette, síndrome de Tourette. E todo mundo praticando seu judaísmo de diversas formas. Então isso eu acho que foi um super ponto positivo. E vou dar esse voto de, né, uma coisa... Parabéns, Netflix, por essa visibilidade, digamos assim, sabe? Cara, eu confesso que eu fiquei cheia de dedos também pra assistir a série e eu ainda não vi por causa disso, assim. Tipo, eu vi Então a é Alicia isso. com aquela cara de, né, a judia, matchmaker Sim. ortodoxa, assim. Falei, ai, gente, será? Mas agora eu vou ver. Vejam, porque eu quero saber a opinião de vocês. Vejam, porque eu gostei muito e já queremos uma nova temporada, porque 8 episódios é muito pouco. Boa. Bom, então é isso. Muito obrigada, Andréia, por estar aqui com a gente mais uma vez. Você é sempre muito bem-vinda, assim, nossas conversas são... Eu gosto muito, assim, que as conversas, né, com a Andréia são sempre, assim, elas expandem muito e a gente sai com mais questões do que as questões que a gente trouxe para a conversa. Então, eu acho isso muito rico, assim, e isso mostra também, né, como que o judaísmo tá aí para ser plural mesmo e não uma resposta fechada, uma verdade única. Então, quero te agradecer muito por proporcionar aí pra gente essas reflexões aí tão importantes, Andréia. Obrigada, e eu vou falar um negócio que o Amos Oz falava pra gente encerrar com a filha dele, e a filha dele já falou isso em várias entrevistas depois que ele faleceu, quando perguntavam o que você acha, principalmente no livro, né, nos Judeus e as Palavras, para você, quem é judeu? E para mim é isso que eu uso. Eu falo, aquele que diz que é. Se você fala que você é judeu, você é judeu. Pronto. É isso. Então, eu acho que o judaísmo é isso. Se você acha que é judeu, parabéns. Mais um pepino na sua vida. Ótimo. Vamos lá. E aí você pode pensar se esse pepino é o pepino azedo que você vai comer nos hagim e nos seus jantares judaicos, ou não, se você não é um adepto. Ou não. Exato. Andréia, muito obrigada por estar aqui com a gente. E para quem assistiu o Jewish Matchmaking, a gente vai deixar uma enquete se você está ouvindo pelo Spotify, para você contar se você já assistiu a série. E para quem também quiser escrever para a gente, pode mandar um e-mail para @institutobrasilisrael.org. Lembrando que o nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais para acompanhar tudo que a gente está produzindo por aqui. E até semana que vem. Tchau!